Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom você por aqui e essa é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, né? E é lógico, não é no mesmo dia que eu estou gravando. Eu havia gravado achei que não estava bom, achei que não tinha detalhado bem. Gravei um segundo para responder esta pergunta, né? O que eu pensava a respeito dos influenciadores que aqui na internet falam sobre casais e lidam sobre problemas de casais e questões religiosas e tudo mais. Eu tinha respondido, cujo qual eu já vou responder aqui agora o que é que eu havia falado, até de forma mais resumida, mas é que surgiu um problema porque nos últimos meses a internet está fervendo neste assunto, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, o ponto que eu expliquei. Bom, se esta pessoa está de boa vontade, realmente ela está compartilhando seus conhecimentos, sua vida, tem algum conhecimento sobre o assunto, e aí não só assunto de casal, pode ser um assunto geral do marido, da mulher, ou então da pessoa solteira, seja lá de quem for, e a pessoa tem algum conhecimento que é compartilhar, eu estou compartilhando aqui a catequese da melhor maneira possível, daquilo que eu fui aprendendo ao longo dos tempos, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vive, e com isso a gente ganha bagagem para poder trazer para cá. Bom, não tem nada de errado, né? Não haveria problema algum também nessas pessoas em vender curso, em oferecer alguma coisa paga com mais qualidade, com materiais, às vezes com consultoria, com orientação. O problema não está aí, né? O que eu falei no vídeo anterior, antes de falar do que eu vou complementar agora? Falei no vídeo anterior, é que às vezes o que eu percebo de alguns era uma certa impaciência com o processo das pessoas, ou até mesmo um desconhecimento do processo. Que às vezes eu pego e falo uma coisa aqui e eu acabo desconsiderando os passos que devem ser tomados para chegar lá, né? Então eu fiz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, para chegar aqui, né? Então algumas pessoas já colocam, faça isso, e ela desconsidera a caminhada que ela mesma fez, né? E aí a outra pessoa tenta fazer, já olhando, né, para aquilo que ela está dizendo, para aquilo que isso aqui é o certo, tal. Às vezes nem é, né? Mas isso a gente deixa para daqui a pouco, né? Ela pega e fala lá, olha gente, o melhor caminho a fazer, vamos dizer que ela está na boa vontade, né? É esse aqui. Aí o outro tenta fazer, mas não consegue. Por quê? Porque houve né, esse que está explicando não está considerando o processo desde o período da conversão, desde o período que, no caso dos casais, eles se encontram, estão se conhecendo, às vezes um ainda não está, né, na fé, e aí você tem diferenças, você tem situações que esse casal aqui não está vivendo, né? Então eu falei, olha, precisa haver um respeito ao processo de cada um, né? O processo de conversão. Logicamente, quem está explicando vai dar uma explicação geral, ele não tem como pegar caso a caso. Ele vai pegar caso a caso numa situação de orientação do casal, né? De direção, algo assim, mentoria, não sei como é que você chama. E que ele deveria ter esta paciência para acompanhar e auxiliar esse pessoal. Pois muito bem, foi isso que eu dei um geralzão, considerando que deveria ter paciência, que deveria se cuidar mais das pessoas, olhar isso, e essas pessoas também entenderem que quando ele projeta naquela pessoa que é o influenciador, né, ele não pode já considerar que o cara está pronto, que o cara é perfeito, que a família dele é perfeita pelo que ele está vendo. Ah, mas o cara tem dinheiro, mas o cara tem muitos filhos, mas a pessoa tem isso, tem aquilo, tal. Bom, ali existem milhões de outras situações que ocorreram para ele chegar neste ponto. Então, você se comparar a estas pessoas vai criar em você um problema, vai criar um problemão. Para completar, e aí vem o ponto que eu tive de fazer este vídeo, né? Nós estamos num tempo onde os influenciadores católicos, religiosos,
ou podemos dizer aí em geral, que pegaram esse nicho para tratar das questões de família, parece que estamos numa maluquice, o povo está tudo doido. E aí começaram brigas entre os próprios, mas esse nem é o ponto principal, porque o que começou a acontecer foram escândalos mesmos, né? De alguns que falavam de temas específicos, mostravam sua vida de casado, mostravam seus filhos, mostravam sua esposa e tudo mais, começou a cair exatamente ou até pior do que aquilo que ele dizia tratar, do que aquilo que ele dizia orientar e ensinar as pessoas. Então aí temos um problemão, porque aí nós temos um problema muito sério de hipocrisia, e o pior é que ao redor criou-se uma redoma de proteção, do tipo, ninguém pode falar mal, ninguém pode criticar, ninguém pode... né? Como se isso fosse um pecado, ou eu estivesse julgando. Olha, meus amigos, eu já expliquei aqui, volto a dizer para vocês, a gente tem vídeos sobre isso. Eu posso julgar, né? Porque eu estou julgando o ato, né? E, consequentemente, questionando a pessoa, meu amigo, este ato é mau. Se você continuar permanecendo nesta ideia e você ficar tentando criar justificativas, situações, então, e não é só um, né? Esse é o grande problema, né? Se você ficar criando justificativa para o seu erro, você vai cair para além da hipocrisia. Aí já é um problema de caráter, porque você está justificando o mal que você faz, dizendo que no fundo é um bem. Então você está dizendo o seguinte, que os fins justificam os meios. Isso não é verdade. Estes meios acabam se tornando ruins. Você está fazendo algo mal. Então não deve se permanecer nessa ideia, não deve se permanecer com essa mentalidade. Só que, né, esse tipo de gente continua, inclusive, a vender cursos, a orientar, a dizer o que cada um deve fazer. Você fala, mas espera aí, eu conheço pessoas muito melhores e que não vendem curso, não fazem esse tipo de situação, e aí são destratados, né? Então, esse é um grande problema. De modo que eu quero, para finalizar, já que este é um caso, entre outros que também começaram a aparecer, né, de casos de pessoas sendo destratadas, outros, né, que não tem nada a ver com essas questões destes influenciadores, mas outros que passaram por problemas até de separação e o povo começou a se envolver, e quando foi ver, havia casos de violência doméstica. Mas, Leandro, nós somos contra o divórcio. Então, mas o ponto não é se é contra ou a favor do divórcio, você precisa entender todo um contexto agora. Porque aí, quando a gente está explicando sobre divórcio, sobre casamento, nós estamos dando um geral. Quando você avalia situações pessoais, você precisa olhar as pessoas, o casal, né? E provavelmente este casamento ao qual eu estou mencionando aqui, eu não sei se casaram na igreja ou não, não é o ponto, mas se for é nulo. Porque o negócio parece que já vinha antes. Então, né? Fora estas outras situações de traição, de uso de drogas e de outras situações, e um grupo de pessoas que simplesmente passa pano para um e detona o outro. Então nós estamos numa situação meio maluca, né? Então, qual é a orientação que eu dou agora? Eu tinha dado uma orientação da questão, né, de respeitar o processo e tudo mais. Qual é a orientação que eu dou agora? Tomem muito cuidado primeiro quando vocês forem observar todas essas pessoas que orientam na internet, assim como eu faço aqui. Eu não vendo nada, poderia vender, mas eu sou ruim para vender que só. Queria saber vender pelo menos um pouquinho, né? Às vezes a gente fica endividado porque não tem a manha. Mas acho que o ponto nem é esse. Não é, mas assim, estas situações acontecerem e você continuar tendo uma admiração exacerbada a ponto de aceitar e concordar todos os atos dessa pessoa de modo a justificá-los. Isso não é essas situações que mencionei não são justificáveis.
Eu nem estou dizendo aqui se é para perdoar ou não é para perdoar, porque não é isso que está em jogo, não é isso que é a questão. A questão é, se está errado, tem que parar de fazer. Se está fazendo errado, não tem autoridade para fazer, não tem autoridade para ensinar. E também não pode pegar e exigir das pessoas um estilo de vida que nem você dá conta, né? Ou dizer que só este meio de vida está certo quando a gente começa a desconsiderar toda a realidade brasileira, né, financeira, de cada estado, então cultural e espiritual, de modo que este que ensina acaba sendo muito impiedoso com os outros e não tem a paciência não só do processo, mas é como se quisesse uniformizar todas as pessoas, todos os casais, né? Então aí você vê, né, como eu vi de casais ou de mulheres que estavam até deprimidas porque não podem ter filhos ou quantos filhos gostariam, e aí ficam deprimidas porque escutam de não sei quem que senão elas vão para o inferno, e a coisa não é bem assim, porque elas estão abertas à vida, mas não podem ter filhos, mas ficam assim porque disseram que se não é assim tá tudo errado e elas vão ser condenadas e o marido vai ser condenado. E aí essa falta de explicação, essa falta de caridade com as pessoas, de entender a vida das pessoas e de criar, né, uma ideia de que você é o santão, né, da história, você e sua família é o modelo ideal que todo mundo tem que seguir, de católico, de cristão, de família, tem criado muita gente por aí doente. Então, penso que, primeiro, acompanhe as boas dicas, as boas orientações, mas não se apegue a essas pessoas passam, né? Assim como, vai, sei lá, vou chutar aqui, daqui uma década atrás, acho que até mais, mas acho que é mais pensando em mim, né? Vou falar uma década atrás, a gente se apegava em artistas, em atores e atrizes que a gente achava que tinham o estilo de vida ideal. Agora muita gente fica assim com influenciadores. Então, assim, goste, observe, até pode ter uma certa admiração, mas sempre com um olhinho ali, prestando atenção se não tem nada de errado, podendo saber que essa pessoa pode e provavelmente vai falhar, ou vai falar alguma bobagem, vai dizer algo errado. Segundo, pare de se envolver na vida das pessoas. A fofoca é um pecado contra o 8º mandamento. Então é um pecado gravíssimo. E a gente fica querendo decidir a vida das pessoas e dizer, essa presta, esse não presta, essa é chata, esse não é, porque a gente fica sabendo por cima da vida das pessoas e das situações que as pessoas passaram, e por que separou, por que não separou, por que brigou, por que teve 50 filhos, por que não teve nenhum. E aí a gente quer decidir para dizer se é bom ou se é ruim. Então pare com esta porcaria. Pare de se preocupar dessa maneira com a vida dos outros. Cuide da sua vida. E principalmente, né, comente. Quer comentar nos vídeos? Comente. Mas pare de ficar mandando recado para os influenciadores xingando eles, né? Ou para os artistas, né? Quando acontece alguma coisa que você não gostou. Você não é dono da vida dessas pessoas, então pare com esse negócio, né? Minha sugestão: pare de dar pitaco. Você não sabe o que está acontecendo, eu também não, o que está acontecendo lá no pormenor da história entre duas pessoas. Você toma partido e depois você se arrepende, porque aí você fica sabendo que o outro lado estava errado. Então, para de se envolver nessas coisas. Vai ser melhor para todos nós. Essas pessoas vão resolver os seus problemas, não pediram a nossa opinião e vão conseguir resolver sem pressão externa. Pare de se envolver na vida das pessoas. Essa é a dica que eu dou, principal. Goste delas, acompanhe, ok? Deu errado, fazer o quê? Não sou dono da vida da pessoa, a pessoa pode errar, pode falhar, mas eu não vou ficar me envolvendo nessas porcarias.
Primeiro, porque não pediram minha opinião, eu não sou amigo delas, eu não tenho influência nenhuma na vida delas. Se eu disser alguma coisa também não vai mudar nada, né? E a partir daí também, se a pessoa falava de um tema e ela mesmo não está dando conta, eu paro de seguir, porque também... E também não preciso ficar escrevendo. Parei de seguir. Ai, que coisa, né? Que autoafirmação desnecessária, né? Quem é que liga para isso? Né? Então, pois muito bem. São essas coisas, o vídeo ficou bem maior do que estava nos seus originais, mas agora eu consegui pegar todo o tema, já que nós entramos no ciclo da loucura. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.